Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos ainda nos nossos encontros à distância. Aliás, essa é uma das perguntas que a gente mais tem recebido, que quando nós voltaremos aos nossos cultos comuns. E a gente ainda não tem uma data exata, porque a gente tem acompanhado esse movimento no mundo, né? Onde tantas pessoas retornam e são obrigadas a voltarem ao isolamento. A gente se preocupa com a segurança dos irmãos, a gente se preocupa em fazer a nossa parte como cidadãos no mundo, no país, na cidade. Então, a gente ainda não tem essa data precisa. Há uma previsão da comissão, há uma comissão na Igreja Adventista da Promessa que fica fazendo essa leitura para que a gente encontre o melhor momento para o nosso retorno. E há uma previsão de que a gente comece a voltar no final desse mês de julho. É óbvio, quando a gente voltar também, o preenchimento aqui dos bancos serão parciais, com afastamento, e as pessoas que estão em idade de risco também não poderão voltar. Então a gente vai fazer esse misto de culto presencial com reproduzir para que os irmãos possam depois acompanhar também. Mas enquanto isso, a gente continua confiando no cuidado, na graça, no amor de Deus sobre as nossas vidas. Mais uma vez, lembrando que se alguém estiver precisando de qualquer tipo de ajuda, a gente está à disposição em todos os aspectos, naquilo que também depende da nossa assistência social. Existem as irmãs aqui que você pode procurar, falar a respeito da sua necessidade, e a gente vai se esforçar para poder, em comunidade, suprir a necessidade um do outro, para que a gente possa continuar a nossa caminhada. Em nome de Jesus, a gente vai passar por esse tempo e novos tempos virão, por sua graça e misericórdia. E como é um tempo da gente falar também de um recomeço, porque depois de tudo isso a gente precisa retomar a nossa caminhada, pensar sobre como nós vamos nos posicionar na vida, na sociedade, no mundo, no mercado de trabalho, na família, depois dessa experiência que a gente está vivendo, essa experiência que vai marcar a nossa história, que tem marcado a nossa história, que vai entrar para a história da humanidade de uma forma geral. E como que a gente vai viver depois de passar por isso? Como que a gente vai se posicionar na vida diante dessa experiência que nós estamos vivendo e passando? A gente sabe que diante de tudo isso há um Deus que está nos céus, que Deus tem trabalhado na nossa vida mesmo nos tempos difíceis que a gente vive, e que esse período pode ser da parte de Deus pedagógico para a gente, para que a gente pense, reflita como igreja de Cristo, como a gente vai se posicionar depois de passar por esse tempo e fase. E eu queria, para a gente refletir um pouco sobre posicionamentos, atitudes para um recomeço, falar na história de Bartimeu. Bartimeu é um dos personagens mais conhecidos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, que tem a sua história aqui registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. E eu queria aqui que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46, para a nossa reflexão. Versículo 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Chamaram o cego. Ânimo, levante-se. Ele o está chamando. Lançando a sua capa de lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Isso é um milagre extraordinário que Jesus fez na vida desse homem, dando para ele a oportunidade de um recomeço, de uma nova história. Eu queria orar nesse momento com você, pedindo para que Deus nos dê sabedoria para olhar para essa história e perceber que também como a gente pode aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado e nos dará para viver um novo tempo e um novo começo na nossa vida. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti.
diante da sua palavra, Senhor. Deus que conhece a cada um de nós, que sabe das nossas lutas, das nossas alegrias, vitórias, perdas. O Senhor sabe de tudo. E ninguém mais do que o Senhor é capaz de falar ao nosso coração para que a gente tenha um posicionamento correto na caminhada e na vida, Senhor. Por isso, pelo nome do Senhor Jesus, eu te peço por tua graça. Fale conosco, Senhor. Toque-nos, Senhor. Ajuda-nos a ter esse posicionamento para que a sua graça e misericórdia alcance as nossas vidas de maneira plena e completa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Como eu dizia, esse era um homem, Bartimeu, que precisava urgentemente viver um recomeço na sua vida. A situação de Bartimeu era muito séria. Bartimeu, ele era mendigo e cego. O ditado comum que existe a respeito de Bartimeu é que ele não sabia por onde ia porque era cego, mas também não tinha para onde ir porque era um mendigo, não tinha uma casa para voltar no final do dia. Era um homem que vivia numa cidade chamada Jericó. E Jericó era uma cidade muito importante nos tempos de Bartimeu e do Senhor Jesus. Ainda é uma região importante, porque quando as pessoas estavam caminhando para a cidade de Jerusalém, onde tinha um grande templo para adoração, elas passavam por Jericó como a última cidade para abastecimento. Depois de passar por Jericó, eles enfrentariam uma subida de mais de 20 quilômetros. Então ali eles buscavam repouso, eles se reabasteciam para poder continuar a sua caminhada. Por isso a cidade de Jericó era importante, onde sempre tinham viajantes, romeiros caminhando ali por essa cidade, o que tornava essa cidade também muito conhecida. Bartimeu, ele era um mendigo que ficava ali à beira desse caminho, ouvindo, né, essas pessoas passando sentido a Jerusalém. Era um homem com uma situação difícil, porque além de toda essa miséria, não tinha nem nome, porque essa expressão Bartimeu significava que ele era o filho de Timeu. Essa expressão Bar sempre expressa que alguém é o filho de. Então Rabás é o filho de Rabás, Bartimeu era o filho de Timeu. Então aquele cego, o mendigo que estava na beira do caminho, não era mais do que o filho de Timeu, nem nome próprio tinha, sequer. E provavelmente também uma pessoa com seu íntimo, além da sua condição física, com seu íntimo ferido, porque Bartimeu foi abandonado pela família, estava ali na beira do caminho. Se um cego não tivesse uma família para sustentá-lo, diferente de hoje, que graças a Deus existem caminhos para colocar o cego no mercado de trabalho, para dar caminhos para que ele possa se formar, encontrar o seu lugar na sociedade, nesse período não existia. Então, se a família não o sustentasse, ele também não teria sustento, ele teria que mendigar. E esse abandono da família, obviamente, mexia com o íntimo desse homem, Bartimeu. E sem dizer também que ele era um judeu, ele fazia parte da cultura, e ele ficava ali há anos observando a nação de Israel, o povo indo para Jerusalém, principalmente na festa da Páscoa, cantando, festejando, e ele nunca pôde participar dessa celebração. Mesmo sendo um daquele povo, ele nunca pôde participar dessa celebração. Portanto, a situação de Bartimeu não era fácil. Ele precisava viver um recomeço, ele precisava de um novo tempo para a sua caminhada e para a sua história. E é impressionante a gente observar como esse homem se colocou diante de Jesus, o Senhor, e como o Senhor atuou e transformou a vida de Bartimeu. Esse homem que não tinha nada, que não tinha a quem recorrer, colocou-se nas mãos de Jesus, aproveitou a oportunidade dada por Deus e viu a sua história completamente transformada e tocada por Deus. E eu queria olhar hoje com você para algumas atitudes que Bartimeu teve diante de Jesus, diante de Deus, que permitiram que a graça de Deus lhe alcançasse, trazendo um novo caminho, uma nova história. E perceber com isso como Deus também pode nos tocar, como a gente pode se posicionar diante de Deus para que essa transformação e essa graça maravilhosa também alcance as nossas vidas, para que a gente possa viver um novo caminho, um recomeço na nossa caminhada. Primeiro exemplo que Bartimeu deixou para a gente. Primeiro exemplo é um exemplo de aproveitar as oportunidades. Pensa que Jesus ele passaria por aquela cidade de Jericó,
e nunca mais voltaria a passar. Jesus ele passou pela última vez nesse momento em Jericó. Depois dali ele foi para Jerusalém. Em Jerusalém ele foi acusado injustamente, foi condenado, foi crucificado, e dali ele foi para o céu morar com o Pai. Se Bartimeu não aproveitasse aquele momento, aquela oportunidade de clamar a Jesus, de se colocar diante de Jesus, de buscar a Jesus, ele não teria outra oportunidade de viver a transformação da sua vida. Isso me toca muito, porque eu fico pensando quantas oportunidades na vida a gente joga fora, quantas fases a gente joga fora, quantos momentos a gente joga fora, e o pior, momentos que a gente não tem a oportunidade de fazer de novo, de viver de novo. Sabe que eu peguei esses dias o meu filho no colo, meu filho está com 5 anos para 6, e ele está enorme, e eu percebi que ele já não cabe mais no meu colo direito, e começa a me dar essa agonia de que logo eu tenho uma criança que não cabe mais no meu colo. Aliás, logo eu não tenho mais uma criança, e quem eu vou pegar no colo? Então eu tenho aproveitado com todas as minhas forças esse momento que eu tenho de pegar ele no colo, de abraçar, de poder ter ele nos meus braços, porque logo eu não tenho mais. O meu bebê está passando, esse período está passando. Aliás, talvez já tenha passado, eu que não percebi ainda, mas dá ainda para pegar no colo. Quantas vezes a gente tem deixado de aproveitar o momento certo no nosso casamento, na nossa família? Pessoas que vivem de mal, como se dizia, que brigam, e eu já lidei com casamentos que ficam um ano com rompimento por causa de problemas relacionais. Gente, um ano afastado no outro. Esse período que você está jogando fora, ele não volta. Ele não volta. Se a gente não viver esse momento, talvez a gente não tenha a oportunidade de vivê-lo novamente. Período para a gente estudar, correr atrás, se esforçar. Como disse o sábio, há tempo para tudo, e há tempo que a gente tem que dar o melhor de nós, há tempo de recuo, há tempo de dar o melhor de si. Sabe, um período que a gente muitas vezes tem jogado fora, ou que muitas pessoas têm jogado fora em relação à sua caminhada espiritual. Sabe que essa porta da graça salvadora, onde a gente pode ainda se arrepender, voltar para Deus, encontrar salvação, vida eterna, essa oportunidade não vai durar para sempre. Foi dito para a gente que um dia essa porta da graça vai fechar. E quando eu olho para Bartimeu, abraçando com todas as suas forças a oportunidade única que ele tem de estar diante de Jesus e ver a sua vida transformada, e quando ele abraçou essa oportunidade, Jesus o tocou, o transformou, o curou, o salvou. Eu fico pensando se a gente tem abraçado com todas as forças que nós temos as oportunidades que nós estamos recebendo de Deus, o tempo que a gente tem recebido de Deus. Então a primeira reflexão, o primeiro exemplo que eu tiro de Bartimeu é que ele é um homem que não joga a oportunidade, o tempo que Deus tem lhe dado fora. Eu queria que você pensasse se você tem abraçado as oportunidades que Deus tem lhe dado agora e vivido a vida com todas as suas forças. Porque é assim que a gente vive novos tempos, é assim que a gente ganha novas oportunidades, é assim que a gente aproveita aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Primeiro exemplo, abrace as oportunidades que Deus tem lhe dado, abra os seus olhos e veja as oportunidades que Deus tem te dado nesse tempo e que Ele ainda lhe dará. Segundo exemplo que eu tenho aqui em Bartimeu, que é extraordinário, que faz a gente refletir, é ver um homem que persiste em fé, que persiste com a sua fé em Deus, com a sua crença em Deus, porque pensa como Bartimeu era um homem que tinha tudo para se revoltar na sua caminhada e na sua vida. Porque se você e eu, a gente acha que tem problemas, às vezes a gente se depara com algumas histórias, que a gente fala assim, se você acha que tem problema, você não sabe a história de algumas pessoas, e Bartimeu é uma dessas pessoas. Porque Bartimeu é cego, é mendigo, é abandonado pela família. Bartimeu não tem saúde, não tem trabalho, não tem família, não tem casa para voltar no final do dia. Bartimeu não tem nada, não tem nada. Era aquele homem, aquela pessoa que podia olhar para Deus e dizer assim, eu não sei o que o Senhor tem contra mim, mas eu sou o pior, eu sou o mais azarado, eu sou o menos abençoado, eu sou o pior. Mas não é essa a atitude de Bartimeu. Inclusive ele podia dizer até que Deus não existe, Deus não está presente, que é impossível que Deus exista diante do seu sofrimento, da sua dor e da sua condição. Mas não é esse o posicionamento de Bartimeu.
Bartimeu, ele dá um exemplo para a gente de alguém que tem fé e fé em Deus. E um detalhe da fé de Bartimeu, um detalhe importante, ele sabe a quem ele está buscando, porque quando Jesus passa, ele grita filho de Davi, e nós já vimos que quando alguém gritava filho de Davi, ele estava dizendo, ele é o prometido, ele é o enviado por Deus, ele é aquele que viria da semente de Davi, ele é aquele que veio trazer salvação, transformação, que veio mudar as nossas histórias, que veio nos curar, que veio nos transformar. Ele é. E Bartimeu, de uma forma especial, tinha razão para colocar a sua fé em Jesus, porque o primeiro a trazer cura sobre cegos era Jesus. Isso foi profetizado. Quando ele viria, ele abriria os olhos dos cegos. Quando a gente estuda o Antigo Testamento, não existe cura de cego, mas Bartimeu está dizendo, é ele que veio trazer a cura que ninguém trouxe, a salvação que ninguém trouxe. É ele, é Jesus. E esse exemplo de fé e fé consciente de Bartimeu é extraordinário para a gente, porque não basta ter fé, a gente precisa saber em quem está a nossa fé. Porque infelizmente, olha, as pessoas fazem da fé um objeto de religião. Muita gente, infelizmente, coloca a fé na fé, faz da fé um fim em si mesmo. E mais importante do que ter fé, é saber em quem está a sua fé, em quem você tem colocado a sua confiança, em quem você tem colocado o seu coração, em quem você confia. Bartimeu está mostrando para a gente que a fé dele está no Senhor dos céus e da terra, naquele que nos criou, naquele que prometeu trazer para a gente salvação, restauração, novo tempo, forças novas, vida nova. Ele sabe em que ele crê, eles sabem que ele crê. Portanto, mais do que ter fé, é muito importante que a gente não esqueça em quem está a nossa fé. Mais do que ser uma pessoa de oração, é saber em quem nós estamos colocando o nosso clamor, a quem nós estamos buscando. A oração não tem poder, quem tem poder é o Deus a quem nós oramos. A fé não tem poder, quem tem poder é o Deus ao qual nós buscamos. E quando a gente une a nossa fé no Deus verdadeiro, a história de Bartimeu mostra para a gente que ter fé em Deus é um caminho para viver novos tempos, para encontrar novas forças na caminhada e na existência. Portanto, segundo exemplo, tenha fé, meu irmão, tenha fé, minha irmã. Continue acreditando em Deus, mesmo diante de todos os desafios que a gente tem enfrentado. Tenha fé que novos tempos virão. Creia a fé que Deus continua sobre a sua vida. Tenha fé que assim como Deus sustentou Bartimeu e todos os irmãos que vieram antes da gente, mesmo diante de todas as suas lutas, esse Deus continua te sustentando e Ele vai continuar agindo na sua vida e na sua história. Tenha fé, não perca a fé, não deixe de lado a sua fé em Deus, em Jesus, o sustentador da nossa vida e da nossa caminhada, porque esse é um caminho para um recomeço, para uma nova oportunidade. Terceiro exemplo, eu coloquei 4. Terceiro exemplo, persistência, porque se você olhar aqui no versículo 48 desse texto, o texto mostra que Bartimeu, ele gritava persistentemente, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas começaram a se levantar e se colocar diante de Bartimeu, dizendo, fica quieto, não incomoda o mestre. Até porque a mente do judeu é, esse homem está nessa situação porque ele é mau, porque ele pecou, porque os pais dele pecaram. Então, por favor, você não é digno de ter a mão de Deus sobre a sua vida. E infelizmente essas vozes estão sempre sobre nós, porque você continua clamando, porque você continua orando, porque você continua buscando. Já passou o tempo, olha a sua situação, você já não percebeu que não é possível mudar. E Bartimeu vence todas essas vozes e ele persiste. E ele é um exemplo de persistência e de atitude, porque o texto fala que ele, quando percebeu que Jesus ouviu a sua voz, porque é um momento em que, diante dessa persistência da multidão, que Jesus percebe esse clamor contínuo. E ele para, e ele fala, quem está clamando? E as pessoas dizem, é Bartimeu. Ele fala, pode mandar trazer, manda chamá-lo. E aqui Bartimeu, além de persistente, ele dá um exemplo de atitude, porque o texto fala que, no versículo 49, quando ele ficou sabendo que Jesus estava lhe chamando, quando alguém lhe aproximou dizendo, olha, tenha bom ânimo, Jesus parou e ouviu o seu clamor, levanta. Ele imediatamente jogou a sua capa de lado, o que é difícil para um mendigo, porque normalmente a capa é tudo que ele tem.
Então o mendigo jamais abriria a mão daquele cobertor, daquele colchão, daquela cobertura que ele tem, mas ele jogou de lado, ele abriu mão do que ele tinha para poder se colocar diante de Jesus, e ele também dá um salto. Normalmente um cego, ele procuraria um lugar para se apoiar, não, ele dá um salto, e vai imediatamente buscando orientação para poder se colocar diante de Jesus. E quando eu olho para esse homem, persistindo diante de Deus e tendo atitudes para viver, para se colocar diante de Deus, eu mais uma vez fico pensando como a gente, por vezes, tem deixado passar as oportunidades, o tempo que Deus tem nos dado. Quantas vezes a gente tem ouvido Deus nos chamar? Quantas vezes a gente sabe que a gente tem que mudar? Quantas vezes a gente sabe que a gente já devia ter colocado a nossa vida diante de Deus? Quantas vezes a gente sabe que a gente precisa persistir na fé, na caminhada, na jornada, e a gente deixa isso de lado? Que a gente escuta essa voz de Deus chamando a gente para um novo tempo, para vencer os nossos pecados, para perdoar quem precisa ser perdoado, para se colocar nas mãos de Deus como deve ser colocada a vida. E a gente muitas vezes endurecendo o nosso coração, demorando para corresponder a esse chamado, a essa graça sobre a nossa vida. E o que eu acho extraordinário é perceber que Bartimeu, ele imediatamente ouviu a voz de Jesus, e ele foi na direção de Jesus, e ele persistiu no seu clamor diante de Jesus. Portanto, um caminho importante que a gente percebe na história desse homem, para que a gente consiga viver novos tempos, é se colocar dessa maneira diante de Jesus, persistindo, irmãos, lutando mesmo nos tempos difíceis, mesmo diante das vozes que parecem que dizem para a gente que não há mais esperança, que não há mais sentido, que fazem com que a gente cale. Esse exemplo de persistir mesmo diante das circunstâncias, e ver a vida de Bartimeu nas mãos de Jesus, sendo colocada e sendo completamente transformada, é no mínimo uma voz de Deus para a gente, dizendo: viva a transformação, se coloque diante de Deus, persista, se posicione. Persistência e atitude, persistência no clamor e na oração, e atitude diante daquilo que a gente sabe que Deus quer que a gente mude e que a gente faça. São caminhos para a gente viver um novo tempo, uma nova história. Quando a gente olha para o que o Senhor Jesus fez na história desse homem, e quando a gente pensa no fato de que Jesus continua agindo em nós e sobre nós, porque no fundo, a história de Bartimeu é a nossa história, é a minha história. Primeiro, porque quem é Bartimeu? Bartimeu é alguém que tem alguma coisa para ser colocada diante de Deus. E qual de nós não tem algo para ser colocado diante de Deus? Qual de nós não gostaria de ouvir de Jesus, assim como Bartimeu: o que queres que eu te faça? Se você tivesse nesse momento a oportunidade de estar diante de Jesus, para viver um novo tempo, uma nova fase, e Jesus lhe perguntasse: o que você quer que eu te faça? Talvez imediatamente você diga: Senhor, o meu casamento, o meu filho, Senhor, a minha família, Senhor, o meu trabalho, Senhor, a minha caminhada espiritual. Seja o que for, meu querido irmão, Deus continua agindo, Deus continua transformando. Assim como Jesus, o Senhor, passou pela vida de Bartimeu, Ele continua passando entre nós, nos tocando, nos curando, nos transformando, dando para a gente forças para viver um novo caminho. Mas mais do que isso, Bartimeu, ele representa cada um de nós. Porque quem é Bartimeu? Bartimeu é um mendigo miserável, que se aproxima de Jesus dizendo: tenha compaixão de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te oferecer, e se o Senhor fizer qualquer coisa por mim, o Senhor fará por tua graça, por tua bondade, porque eu não sou digno. E essa é a minha situação diante de Deus, porque todos nós pecamos, todos nós só estamos aqui por graça e misericórdia de Deus. O único caminho para se colocar diante de Deus e viver um recomeço é justamente perceber que em nós não há virtudes e forças para isso, que nós somos pobres de espírito, miseráveis, como Jesus ensinou. Mas a maior obra do Senhor Jesus não foi ter curado Bartimeu da cegueira. A maior obra de Jesus
por Bartimeu e por mim e por você, foi depois de ter curado Bartimeu, ter continuado a sua jornada até Jerusalém. E lá em Jerusalém, ter dado a sua vida por nós na cruz, para que nós tivéssemos a oportunidade de viver uma nova história, uma nova vida. E essa oportunidade de uma nova história foi derramada sobre todos nós, quando Ele deu a vida por nós e o seu sangue nos lavou e nos deu um novo caminho. Por isso eu queria que você abrisse o seu coração nesse momento e pensasse o que você precisa colocar diante de Jesus, que te tocou e transformou a sua história, que deu a oportunidade de você viver um novo caminho, um novo tempo. Seja o que for, meu querido irmão, seja o que for, minha querida irmã, eu tenho certeza que esse Deus que passou pela vida do Bartimeu continua passando por nossas vidas, por nossas casas e por nossa caminhada. E que Ele pode trazer assim tempos novos, para que a gente continue a nossa jornada. E Ele que já preparou para a gente um destino eterno, uma vida eterna, mas que está atuando nesse tempo e nessa hora na nossa vida. Queria que essa voz de Jesus, lá sobre Bartimeu, dizendo: o que queres que eu te faça, viesse sobre você e o seu coração nesse momento. E que você, assim como Bartimeu, se jogasse aos braços de Jesus, na certeza de que de alguma maneira, de alguma forma, Deus sempre nos toca, Deus sempre nos fortalece, Deus sempre nos transforma. Queria que você colocasse isso diante de Jesus agora, para que a gente ore ao Senhor, para que a gente conclua esse tempo, esse dia, comece esse mês, esse período, na certeza de que essa causa que nesse momento está no seu coração, na sua mente, está nas mãos do Senhor, que continuou a jornada e te redimiu na cruz. Coloca isso diante do Senhor, que a gente vai orar nesse momento, pedindo para que Ele nos toque, nos direcione, nos ajude. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Assim como Bartimeu, nós não temos nada para Te dar, Senhor. Nós não temos nada para Te oferecer, Senhor. Somos pecadores, pobres, miseráveis, fracos, mas o Senhor, por Sua graça, deu a vida por nós. E apesar de nós, nos redimiu e nos amou, Senhor. E tem lutado em nós. E tem lutado por nós, Senhor. Nesse momento, o Senhor conhece o coração e a mente de cada um que em algum momento terá contato com essa ministração da Sua palavra, Senhor. Que eles ouçam a Sua voz nesse momento, dizendo: o que queres que eu te faça, Senhor. Que eles derramem diante de Ti todas as suas inquietações, Senhor. E que assim como o Senhor um dia tocou aquele homem na história e mudou a sua história, o seu toque seja sentido por nós, por Sua graça também, Senhor. Nesse tempo e nesse momento da nossa vida e da nossa história. Seja nas inquietações, seja nas nossas intercessões, seja nos nossos medos, seja nos nossos pecados, Senhor. Toca-nos, dá-nos forças para viver um novo tempo, uma nova vida, que acima de tudo tenha o Senhor como centro da nossa vida e da nossa existência, Pai. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Lava-nos nesse sangue derramado na cruz, Senhor, para que a gente possa continuar a nossa jornada, Senhor, por Tua graça e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, Deus Pai, por Tua graça. Amém e amém. Amém. Que o Senhor te toque e te fortaleça na sua necessidade, onde você precisa desse toque especial. Queria fazer essa última oração. Nessa oração eu queria interceder por nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que, em meio a todas as lutas desse tempo, tem se dedicado a trazer tudo à casa do Senhor, você que tem esse compromisso, eu tenho certeza que você tem visto as mãos do Senhor sobre a sua vida, te sustentando, te mantendo nesse tempo. Eu queria orar com você, orar por você, para que esse toque do Senhor venha sobre a sua vida, para que Ele abençoe essa parte que você coloca diante dele e venha trazer para você bênção no todo, no completo. A certeza de que Deus tem colocado as mãos em áreas que a gente nem imagina, mas por Sua graça Ele sempre nos toca. Orar também para aqueles que estão enfermos, adoecidos, a quem você lembrar nesse momento, coloque-o diante de Deus para que o Senhor, por Sua graça, toque e sustente. Oremos. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, por Tua bondade e graça, pedimos que, em nome do Senhor, Pai, toque cada um desses que tem trazido os seus dízimos, as suas ofertas, Senhor.
Que as suas promessas graciosas venham se cumprir na vida de cada um deles, Pai. Que mesmo em meio a tempos difíceis, tem se dedicado à sua fidelidade, ao seu compromisso, tem mantido a sua obra, tem mantido a sua casa. Que cada um deles, Pai, seja tocado e sustentado por Ti, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que portas de trabalho se abram para aqueles que precisam, que trabalhos apareçam para aqueles que são informais, mas que jamais falte sustento, Senhor. Que jamais falte a sua graça, a sua mão sobre as suas vidas, Pai. Pelo nome de Jesus, Deus Pai, por Tua graça e misericórdia. Ajude aqueles que estão passando por um momento de enfermidade, dificuldade no seu físico, no seu corpo. Que eles sejam tocados, curados segundo a sua vontade, Senhor. Pessoas que enfrentam essas lutas, mesmo no tempo de luta, que torna tudo muito mais intenso, mais difícil, Senhor. Que cada um seja tocado por Tua graça, Senhor, por Tua bondade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito sejam derramadas sobre cada um, pelo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te sustente em tudo. Até o próximo encontro, seja ele virtual ou presencial, mas na certeza de que Deus está entre nós. Deus não habita nos templos, mas Deus habita em nós, no nosso coração. Que você perceba Deus habitando, tocando você a cada momento, a cada tempo. Eu peço assim a Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Até mais.